Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vamos falar sobre a situação do técnico Tite, essa novela. E aí, acertou ou não acertou? Já disse sim, não disse sim? Como é que tá essa situação? Vamos trazer as informações que a gente tem sobre a situação do técnico Tite com o Flamengo. Vamos falar também sobre política. Bandeira de Melo será novamente candidato à presidência do Flamengo com o apoio do Márcio Braga? Será? Fomos atrás de informações para vocês e a gente vai trazer todos os detalhes dessa situação aqui para vocês, porque o ano político ainda nem chegou, mas a política no Flamengo, né? O ano de eleição ainda não chegou, mas a política no Flamengo já está fervendo. Então, vamos falar também sobre o trabalho do Mário Jorge, ele que começou aí os preparativos para o jogo contra o Corinthians. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então, você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like, solta o dedo no like, que o like de vocês é muito importante para que o nosso conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. E você que está acompanhando a gente ainda não é inscrito aqui no nosso canal, gente, não dá mole, né? Tem um botãozinho aqui embaixo, é só você se inscrever. Clica aí nesse botãozinho, se inscreva aqui no nosso canal, que a gente precisa muito da ajuda de vocês. Estamos em busca dos 100 mil inscritos. Beleza? Vamos que vamos começar logo falando sobre a situação do técnico Tite, né? Porque tem muitas informações aí rolando e eu sei que o torcedor fica naquela. Eu acredito em quem? O que será que é verdade? Ele vai assumir? Ele não vai assumir? Ele já disse sim ou não disse sim? Bom, sempre respeitando a informação de todo mundo, tá? Cada um tem a sua informação, é importante a gente destacar aqui. Mas hoje a gente conversou com algumas pessoas sobre essa situação e agora a gente vai trazer para vocês tudo, né, o que a gente conseguiu apurar sobre isso. As conversas elas estão avançando, né? E assim, a informação que a gente tem é que ainda não aconteceu um acerto. Tite e Flamengo ainda não estão fechados, tá? Estão discutindo situações importantes, mas que ainda não está 100% fechado, tá? Então, as conversas, elas estão acontecendo. O que eu soube é que em nenhum momento foi cogitado que o Tite assumisse, em caso de acerto, imediatamente após a saída do Jorge Sampaoli, né? Que o Flamengo, desde o início, colocou um prazo relacionado a essa data FIFA de outubro, para que consiga sacramentar essa negociação. Me passaram que é uma negociação muito complexa, porque é uma negociação que demanda um planejamento para 2024, apesar, né, de ser uma negociação para já, para que o Tite assuma o Flamengo já em outubro, mas é uma negociação que demanda a elaboração de um projeto para 2024, tá? Então, desde o início foi tratado como uma negociação complexa, pelo tamanho do treinador também. A diretoria do Flamengo enxerga que o Tite é o maior treinador que eles estão tentando contratar desde a gestão do Rodolfo Landim, inclusive maior até do que Jorge Jesus quando veio para o Flamengo. Então a diretoria do Flamengo trata o Tite como o maior treinador a ser contratado, né, tentado assim, digamos, pela gestão Rodolfo Landim. Soube que o Tite gostou do projeto do Flamengo. Ele entende que, sim, já deve assumir agora, caso haja um desfecho positivo, né, assumir agora, planejando 2024. Isso é uma coisa que para ele está resolvido. Pegar um trabalho em outubro é totalmente diferente nessa concepção dele do que pegar um trabalho em junho, por exemplo. Né? São 2 meses aí, outubro, novembro, dezembro já entra de férias. Então, são 2 meses para potencializar o projeto visando 2024. Então, tudo isso já está bem resolvido. Ah, Raíza, então o que falta? Falta a elaboração final desse projeto, falta acerto salarial, questão de bônus, questão de premiação, né? Tudo isso, segundo a gente apurou ao longo do dia de hoje, ainda falta para que o Flamengo possa concretizar a negociação e oficializar a chegada do Tite, tá?
Então, o tamanho da negociação é uma negociação complexa pelo tamanho do Tite, pelo projeto que o Flamengo tem para 2024. Né? O Rodolfo Landim deixou bem claro que deseja fazer uma reformulação profunda no elenco do Flamengo para 2024. Então, vai ser um trabalho parecido com o que aconteceu em 2019, mas na época eles estavam chegando no Flamengo, reformularam em relação ao que foi a temporada 2018. Então, esse é o desejo e por isso é um projeto que precisa ser muito bem elaborado e por isso que todo mundo prega muita calma. O que eu soube é que a situação está dentro do prazo, né? A expectativa do Flamengo é que até domingo haja um desfecho positivo para que na próxima semana ele já esteja no Ninho do Urubu comandando a equipe. Mas vou repetir, galera, a informação que eu tenho é que essas situações contratuais elas ainda precisam ser de fato negociadas entre ambas as partes. Política do Flamengo agora. Nos últimos dias, né, algumas notícias envolvendo o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello, dando conta de que o Márcio Braga, dos presidentes mais vitoriosos, talvez o presidente mais vitorioso da história do clube, se encontrou com Bandeira de Mello e decidiu apoiá-lo nas próximas eleições, com Bandeira se lançando candidato a presidente do Flamengo. Eu fui atrás dessas informações e o que eu soube foi o seguinte: houve um encontro de algumas pessoas que desejam formar uma corrente, né, de ligação para vir como oposição ao grupo do Rodolfo Landim em 2024, né, mas que não foi discutido o nome do Bandeira de Mello como candidato à presidência. Inclusive, a preferência do Bandeira de Mello é indicar um nome e não ser este nome que vai se candidatar e vai brigar aí pela presidência com o grupo do Rodolfo Landim, tá? Foi essa informação que eu tive. O Márcio Braga, de fato, está conversando com esse outro grupo, né? Ele que apoiou o Rodolfo Landim nas últimas eleições, mas neste momento ele está conversando com outras pessoas e existe a possibilidade dele formar parte, sim, apoiar, não estar dentro, mas apoiar um outro grupo, um grupo de oposição ao Rodolfo Landim, tá? Mas da parte do Bandeira, o que a gente tem é isso, que o Bandeira tem a preferência de indicar um nome do que ele mesmo se candidatar novamente a presidente do Flamengo. Pelo lado do Rodolfo Landim, ainda não está muito claro o que o Landim vai fazer, tá? Ele tem ali algumas opções. O grupo dele está um pouco rachado, tem a dissidência do BAP, né? O BAP tem planos aí de se lançar candidato a presidente do Flamengo, só que o Landim prometeu ao Rodrigo Dunche, seu vice-presidente, né, que o próximo presidente que ele apoiaria, próximo candidato, digamos assim, que ele apoiaria, seria o Rodrigo Dunche. O Rodrigo Dunche nutre o sonho de ser presidente do Flamengo. O pai do Rodrigo Dunche foi presidente do Flamengo. Existe aí todo um sangue político dentro do Flamengo que corre nas veias do Rodrigo Dunche. Então, existe essa situação e o Landim ele vai precisar se decidir se ele vai apoiar o BAP ou se ele vai apoiar o Rodrigo Dunche. Qualquer decisão do Landim vai ter um efeito importante, sim, e vai ter um possível racha mais profundo, tá, galera? Então, olho nisso aí. Agora, falando do time do Flamengo em si, o elenco se reapresentou, vai treinar nos próximos dias pela manhã, se reapresentou no Ninho do Urubu hoje às 9 horas da manhã, treinou sob o comando do Mário Jorge, né? Bruno Henrique e Pedro treinaram normalmente, eles que saíram do jogo contra o Bahia com incômodos, né? Treinaram normalmente, estarão à disposição do Mário Jorge para o jogo contra o Corinthians. E o único fator assim que ainda não está 100% resolvido é do Arrascaeta. O Arrasca novamente não treinou no campo, né? E segue como dúvida para esse jogo contra o Corinthians. O Flamengo vem trabalhando para recuperar o Arrascaeta para que ele esteja à disposição do Mário Jorge para esse jogo contra o Corinthians, tá? Soube que o clima no Ninho do Urubu está bem mais leve, bem mais tranquilo, né? Que existe uma integração muito bacana com o Mário Jorge. Os jogadores estão dando apoio, estão dando suporte ao Mário Jorge.
No jogo contra o Bahia já foi possível ver isso. Todos os jogadores que saíam de campo abraçaram, fizeram questão de abraçar o Mário Jorge. E no dia a dia no Ninho do Urubu, o que eu sei é que não tem sido diferente, tá? O Mário Jorge está sendo abraçado pelos jogadores, tá? Existe um trabalho ali do departamento de futebol envolvendo o Juan, o Fabinho, o Gabriel Skinner, o próprio Bruno Spindel, de ficar mais próximo da comissão técnica, algo que eles não conseguiam fazer na época do Jorge Sampaoli. O Sampaoli ele não gostava, muito pelo contrário, ele deixava esses profissionais distantes dele, da comissão técnica dele, né? Mas neste momento tem sido o contrário. Mário Jorge, junto com a comissão técnica ali do Sub-20 e o departamento de futebol, eles estão mais juntos e tentando aí dar esse suporte para os jogadores. E soube, mais uma vez, que o clima está bem melhor lá no Ninho do Urubu. Beleza, galera? Por hoje é só. Não esquece de deixar o dedo aqui no like, se inscreva aqui no nosso canal também, ativem o sininho para vocês serem notificados sempre que a gente tiver novidade por aqui. Beleza? Beijo para vocês. Tchau, tchau.